amigas, mulheres. Hoje nós vamos ver mais um capítulo deste livro, Mulheres da Bíblia, suas histórias e seus legados. Hoje nós veremos sobre Débora. Débora, quem foi Débora? Débora foi uma mulher de fé, de coragem, ela tinha sabedoria para lutar pelos interesses de Deus. Ela foi profetisa e a única mulher entre os juízes, entre o povo de Israel. Os juízes foram levantados para liderar as tribos israelitas contra os seus inimigos. Foi logo após a morte de Josué e os anciãos que viram os feitos de Deus, né, os milagres que Deus tinha feito, a libertação que Deus tinha dado ao povo de Israel. Só que essa geração, eles não conheciam esse Deus. Eles faziam o que era mal perante o Senhor. Então Deus instituiu os juízes. E Débora viveu nesse tempo. Os juízes, eles atuaram como instrumentos do Senhor, movidos pelo Espírito de Deus, para libertar o povo de seus inimigos. Após a morte de cada juiz, os filhos de Israel tornavam a pecar, tornavam a fazer o que era mal perante o Senhor, por isso Deus os entregava na mão dos inimigos. Era um comportamento cíclico, né? Porque eles abandonavam a Deus, aí eles eram derrotados pelos inimigos, Deus levantava um juiz para libertar eles da mão dos inimigos, e quando esse juiz morria, eles voltavam a fazer o que era mal perante o Senhor, e eles clamavam o Senhor, e o Senhor levantava outro juiz. Então, irmãs, como que é isso, né, na nossa vida hoje? Como nós estamos vivendo hoje? Nós podemos estar vivendo esse comportamento cíclico. Como? Quando está tudo bem na nossa vida, nós não buscamos o Senhor, nós não buscamos a direção do Senhor para a nossa vida, mas quando vem uma situação, nós vamos ao Senhor e clamamos ao Senhor por libertação, por cura, mas na hora que fica tudo bem, nós voltamos a nos afastar do Senhor. Então, irmãs, isso é uma advertência para nós, né? O povo de Israel, né, é uma advertência para nós, eles terem se afastado do Senhor. Amém. Amém. E a gente viu ali, né, uma das maiores batalhas enfrentadas pelo povo de Israel foi na época da juíza Débora, né? Nós sabemos ali que os israelitas estavam nas mãos do rei Jabim, que era rei de Canaã. Então o Senhor, né, ele pediu para que Débora chamasse Baraque, né, para levantar ali os homens para guerrear contra o exército de Jabim. E a gente viu que Baraque, ele obedeceu, mas ele não creu, né? E pelo fato dele não crer, o Senhor disse que entregaria a vitória nas mãos de uma mulher e não nas mãos dele. Mas um ponto interessante aqui é que Baraque, ele disse que iria à guerra se Débora fosse, né? Então Débora acompanhou ali os israelitas na batalha, mas ela estava debaixo de uma autoridade, né? Ela estava acompanhando, mas havia submissão. Então, um dos princípios, né, que a gente aprende com Débora é a questão da submissão. Nós saímos à batalha, nós servimos na igreja, pregamos o evangelho, mas nós precisamos estar debaixo das autoridades que Deus estabeleceu, né? E a gente viu que o Senhor, ele entregou a vitória, né, para o povo de Israel através das mãos de uma mulher. E no final é entoado um cântico, né? Como a gente pode ver lá em Juízes 5, do 13 a 15, e eles terminam esse cântico com uma frase que diz: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, como se levanta no seu esplendor. Amém. Irmãs, nós precisamos, mulheres, nós precisamos ser impressionadas, né, com esse registro bíblico sobre Débora. Nós podemos aprender 5 princípios, né, com a pessoa de Débora. Débora, ela conheceu a vontade de Deus e sua palavra e a transmitiu a Baraque. Ela creu na palavra de Deus, por isso ela lutou pelos interesses de Deus. Amém. E levando o povo à vitória. Ela também conhecia sua posição, né? E ela buscou o encabeçamento de um homem. Ela sabia da sua posição, né? Ela sabia que ela precisava ser submissa a Baraque. Verdade. Então, ela
pediu a Baraque, né? Ela foi com Baraque à luta, mas é encabeçada por ele. Então, irmãs, quando nós, né, somos submissas às autoridades, né, impostas a nós no nosso dia a dia, nós somos guardadas da rebelião e somos abençoadas. Amém. Outro princípio, Débora mudou a disposição e a condição dos israelitas quando ela se dispôs a lutar. Amém. Todo o povo se posicionou. Ela foi a primeira, né? Ela se posicionou em primeiro lugar e todo o povo. Verdade. Teve alguns que não, mas a maioria do povo se posicionou a lutar. Amém. Nós devemos, irmãs, nos posicionar para lutar pelos interesses de Deus. Amém. Como Débora, naquela época, ela foi usada por Deus para libertar o povo de Israel, hoje Deus quer levantar Déboras Amém. na vida da igreja. Amém. Né? Eu queria ler rapidinho um trecho do Alimento Diário de hoje, que fala assim... De quinta-feira, né? Da semana 3. É, isso mesmo. Quinta-feira da semana 3. A menção dos 7 espíritos significa, neste momento, sua atuação plena, intensa e cabal. Nós temos o 7 espírito, que é o espírito na sua totalidade. Amém. O 7 espírito é o espírito na sua completude, é ele na sua totalidade. Amém. Também recebemos o energizar do espírito 7 vezes intensificado para a conclusão desta era. Amém. Eia, levante a cabeça, Amém. Coloque-se em pé e ofereça de modo generoso e voluntário para ser tomado e energizado pelo poder do Espírito. Amém. E assim a vontade do Pai será cumprida aqui na terra, Amém. como no céu. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãs, Deus quer que nós, né, nos comprometemos, né, com a obra dele hoje aqui na terra. E nós podemos ser Déboras hoje, Amém. debaixo do encabeçamento dos irmãos, né, da nossa igreja local, debaixo do encabeçamento da palavra profética. Amém. Nós podemos, né, contribuir para a volta do Senhor. Amém. E Débora, outra coisa, Débora, ela clama a si mesma no cântico de Débora, no Juízes 5, de 12 a 13, ela clama a si mesma para despertar e acordar. Amém. E se levantar contra os inimigos. Né? Então, eu queria deixar uma frase aqui. O trabalhar do Espírito leva o povo a se oferecer voluntariamente. Amém. E em Juízes 5, 21, Débora fala, na versão King James atualizada, Débora fala: avante, minha alma, marcha em ousadia, com ousadia e determinação. Sê forte. Ó Senhor Jesus, quando nós nos dispomos a marchar, né, com ousadia e determinação e sermos fortes diante do Senhor, né, nós podemos cooperar com o Senhor e cumprir a obra dele nessa terra. Amém. Amém. A gente viu, para finalizar o capítulo de Débora, que algumas tribos de Israel não foram à luta, né? E hoje também isso pode acontecer entre nós, né? O Senhor está nos chamando para uma batalha. Amém. A gente sabe que nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor. E nós devemos nos posicionar pela vontade de Deus aqui. Amém. Na terra, né? E às vezes nós ficamos acomodados, né? Com o nosso trabalho, com a nossa condição social, da forma que nós estamos espiritualmente, e nós não nos dispomos, nós não nos voluntariamos para guerrear essa batalha que é do Senhor, né? Não só do Senhor, mas nós com uma igreja idônea que coopera com Deus. Irmãs, não é hora da gente repousar, é hora de lutar, né? Essa porção do alimento diário que a Martinha compartilhou, da semana 3, na quinta-feira, fala claramente sobre isso. Depois eu encorajo as irmãs a lerem novamente. Tem tudo a ver com o falar de Débora, né? Nos encorajando a sair, a pregar o evangelho, a nos dispor. A gente não precisa temer, porque o Senhor, ele já venceu a batalha, ele está na nossa frente, ele é o capitão do exército que está nos conduzindo. Amém. A gente precisa nos dispor, né? Débora, ela foi a primeira a se levantar, e quando ela levantou, um exército se posicionou para lutar. Amém. Irmãs, o Senhor precisa levantar Déboras. Onde nós estamos, a gente precisa ser como Débora, nos levantar voluntariamente,
reagir e batalhar. E com certeza, mais Déboras e mais irmãos em nossa volta irão levantar para a batalha. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.